Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bárbara Esquirato Gonçalves e eu irei apresentar o seminário intitulado Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC, a disciplina de seminários do professor Holtman. Um dos primeiros registros da alimentação brasileira é visto na Carta de Pero Vaz de Caminha, no qual é descrita a alimentação dos povos indígenas. Naquela época, a carta acaba dando destaque à mandioca, quando o Caminha fala e não comem senão desse inhame, que é uma referência à mandioca manihot suculenta. Os portugueses, durante o período das grandes navegações do século XV ao XVII, tiveram um papel fundamental no intercâmbio de plantas entre Portugal, Brasil e suas colônias, que na época eram na Ásia e na África. Entretanto, essa integração cultural brasileira, que também foi refletida na alimentação, começou a ser drasticamente reduzida ou até mesmo perdida devido às transformações da sociedade, que levaram ao desuso de plantas anteriormente conhecidas e usadas, que foram substituídas por outros alimentos que tinham cadeias produtivas estabelecidas em larga escala, as monoculturas, e principalmente também por alimentos industrializados. Na atualidade, um estudo das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, mostra que o número de plantas consumidas pelo homem nos últimos 100 anos foi reduzido de 10 mil para apenas 170 espécies, sendo que atualmente boa parte da nossa alimentação se concentra em cerca de apenas 20 espécies. Desse modo, apesar dessa riqueza e variedade de espécies encontradas no Brasil, sendo muitas delas de fato comestíveis, a demanda do mercado se concentra em poucos itens e esquece milhares de outras espécies disponíveis. Apenas 4 espécies, arroz, trigo, milho e batata, suprem mais de metade da nossa necessidade energética. E, desse modo, muitas espécies estão em desuso, algumas já se perderam ou estão vulneráveis. A FAO vem, então, desde 1983, organizando reuniões com diversos países em busca de soluções para essa crescente ameaça de redução das espécies vegetais. Destaca-se cada vez mais uma busca por segurança e soberania alimentar e nutricional. Assim, em 2004, é assinado o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura, do qual o Brasil faz parte. Esse tratado vai ter como objetivos principais a conservação e o uso dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, e a justa e equitativa distribuição dos benefícios que resultem do seu uso. Aqui temos imagens de alguns dos alimentos que são comuns à alimentação brasileira, né? Milho, tomate, alface, e a soja, que muitas vezes, apesar de não estar tão ligada à nossa alimentação assim muito diretamente, né? A gente não tem tanta cultura de comer a soja em si, ela é uma das maiores monoculturas que tem no país. Sendo assim, nesse contexto, numa tentativa de conservação e também de volta às origens, aparecem as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais, que vai ser uma denominação para as diversas espécies que são comestíveis, mas que, apesar disso, não são corriqueiras para a gente e que não costumam fazer parte do nosso dia a dia. Também incluindo partes alimentícias de espécies convencionais que não são usualmente aproveitadas.
segundo esses autores, Knopp e Lorenzi, em 2014. Aqui nas imagens a gente tem como exemplo a Bertalha, que é a Bacélia alba, que é uma planta que, de fato, é uma planta que não costuma ser consumida, mas pode ser consumida. E aqui no lado a gente tem o coração da bananeira ou o umbigo de banana, que vem de uma planta que nós utilizamos, mas é uma parte que costuma ser ignorada na hora de comer, né? Os autores Madeira e Knopp 2016 dizem que tratam-se de espécies regionais, não globalizadas, que não possuem cadeia produtiva estruturada. São plantas rústicas e resilientes, que muitas vezes vão ocorrer de maneira espontânea e também possuem um destacado potencial nutricional. Sendo assim, eu também achei um tipo de classificação para essas punk, que seriam as cosmopolitas, que seriam plantas mais gerais, que dá em basicamente qualquer lugar, né? As endêmicas, que vão ser só em determinadas regiões, em determinadas localidades, e as sazonais, que ocorrem em determinada época do ano. E nesse quesito é interessante porque pode te dar uma variedade alimentar ao longo do ano, né? Com diferentes plantas sendo consumidas e diferentes dietas, diferentes pratos. A nutricionista especialista em punk, Bruna de Oliveira, diz que essas plantas fazem parte da agricultura alimentar de povos indígenas e rurais há séculos, só que elas entraram em desuso com a urbanização e chegada das grandes monoculturas, que acabaram limitando nossa alimentação aos grãos, hortaliças e frutos que vão ter valor de mercado. Entretanto, por que deveríamos utilizar as punks? Inicialmente, pelo contexto de segurança alimentar e nutricional, vê-se um grande potencial nutricional nesses alimentos, e elas geralmente são plantas mais fáceis também de produzir, o que faria com que não precisasse tanto de agrotóxicos e esse tipo de coisa. E também a questão de te dar uma segurança no sentido de você não ficar 100% dependente só de mercado, né? De coisas que você tem que, de fato, comprar. Também destacam o resgate da cultura popular, essa volta às origens. São plantas de fácil acesso e produção, o que é um ponto muito positivo, podendo muitas vezes ser utilizada com um ideal de alimentação com custo zero, que você não paga nada para comer. Você só vai ter mais o trabalho, muitas vezes, de coletar essa planta. E aqui, como eu disse, não vai ter tanta questão de precisar de usar agrotóxico ou se preocupar tanto com mudança climática, porque elas são plantas, de fato, mais resistentes. Podem ser um pilar para uma alimentação dita sustentável. E, além disso, também vai possuir um viés terapêutico quando se cuida das plantas para a produção delas em casa ou até mesmo em hortas comunitárias com vizinhos. Considera-se, segundo um curso da Embrapa sobre punks, que esses alimentos também podem ser rapidamente inseridos, né, dentro de uma horta para uma dieta. Em cerca de 2, 3 meses já se consegue, de fato, implementar o uso dessas punks na sua alimentação. Você não vai ter tanta demora para poder colher os frutos dessa horta, nesse caso. Entretanto, alguns cuidados precisam ser tomados antes de consumir essas plantas, né, essas punks. É necessário que se saiba a procedência da planta que vai ser consumida, sendo que é recomendado que se dê preferência a coletar as que estão em locais altos ou em árvores, por exemplo, fora de grandes avenidas,
E se você for criar em casa, é interessante que tente manter longe de pets e animais domésticos. Então, assim, é importante se atentar para não contaminação da planta que você vai colher, né, para comer. Também é importante conseguir identificar essas punks, né, para você saber o que você está comendo. Que nesse caso, se você não sabe, se você não tem certeza sobre qual é aquela planta, é melhor não comer, porque algumas confusões podem dar problema, né? E também tem que se atentar ao modo de consumo dessas plantas, porque algumas podem ser comidas cruas e outras só podem ser comida refogada, cozinhada, sendo que algumas também vão ter até um tipo próprio de preparo. Aqui nessas imagens nós temos o caramuela, Dioscorea bulbífera, que não pode ser comido cru, e o feijão de porco, que é o Canavalhensiforme, que ele necessita de cuidados antes do seu consumo. Eu vi isso num mini curso que eu participei sobre punks, e a cozinheira, né, a moça de gastronomia, falou que você tem que deixar esse feijão 72 horas em molho, realizando trocas de água em algumas vezes. E aí ele tem que ser cozido por pelo menos 1 hora para retirada de toxinas, no caso. Quanto a essa parte da identificação, né, das punks, eu achei em uma matéria na Ecodebate um projeto interessante do Departamento de Biologia da Universidade Federal Fluminense, UFF. O grupo ele idealizou um aplicativo para ajudar a população a reconhecer as punks. Entretanto, segundo a professora Odara Bolosco, a Bolsa de Iniciação Tecnológica oferecida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, não foi renovada. Mas eles estão tentando, né, angariar fundos para desenvolver esse projeto, oferecendo palestras, mini cursos, oficinas envolvendo receitas veganas, cosméticos naturais e algumas andanças na rua para reconhecer algumas plantas. Nós também podemos nos guiar através de livros, né? Esses livros são bem famosos, em principal esse Plantas Alimentícias Não Convencionais Punk no Brasil, né? Ele é do Lorenzi e é o melhor livro, né, para quem quer conhecer as plantas alimentícias não convencionais brasileiras. E também achei esse livro, que é o Punk Gourmet, que é um ensaio com várias receitas culinárias utilizando as punks. Só que nesse caso, para quem não tem essa questão do financeiro ainda, uma iniciativa que está tendo muito grande é nas redes sociais, como o Facebook, mas principalmente o Instagram. Tem bastante páginas sérias sobre punks que estão conseguindo, né, fazer esse contato com a sociedade, com as pessoas, levar de fato a punk, o que é, quais são algumas identificações e receitas para a população. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? O Rede Punk Bahia, mostrando o dente de leão, tem nome científico, né? Taraxacum officinale, fala das propriedades, que a flor é rica em vitamina A, B e C, além de ferro e potássio. Fala das propriedades também, assim, de uso, né, para o ser humano, que as raízes têm poderes diuréticos. Muitas plantas punk têm esse viés medicinal também, vamos colocar assim. E aqui fala do uso, né, que pode ser feita as folhas e raízes cruas ou refogadas e as flores em saladas e geleias. Esse daqui, outro, Amiga Punk, ele é mais voltado para uma visualização, porque muitas vezes quando eu só falo em comer punk, a gente não tem uma boa visualização de como seria um prato feito com uma punk, né? Tipo, eu sei que eu posso usar o dente de leão, mas e aí? Eu sei que eu posso usar
o hibisco, né? Mas tá, aqui é muito bom pela questão da visualização. Tem muita imagem de punk que realmente dá uma curiosidade de você ir atrás de receita e fazer para provar, porque fica muito bonito os pratos. Essa outra página, Punk Pop, traz diversas punks e receitas nas quais utilizá-las. Aqui nós temos um exemplo, oxalis latifolia, trevo azedo, em que eles dão benefícios da planta, que é antibacteriana, antioxidante, antifúngica, fonte de carboidratos e proteínas, e em seguida mostram como fazer um purê com trevo azedo, com os ingredientes e modo de preparo. Eles também dão dicas extras, né, como utilizar a salada com trevo, por exemplo. Uma coisa interessante é que esse trevo azedo, Oxalis latifolia, é considerado pela agricultura como uma praga em várias culturas, como algodão, arroz, banana, café, cana-de-açúcar, soja, trigo, uva, feijão, maçã, milho, eucalipto, citros. Então, assim, é uma planta que pode ser utilizada para consumo humano, mas que costuma ser tratada como uma praga, apenas uma praga. E ela não é a única punk que acontece isso. E tem mais dois exemplos: a caputinha, que é semelhante à flor da abóbora, rica em vitamina C e sais minerais, apresenta propriedades diuréticas, purificantes, analgésicas, antiglicêmicas e antihemorrágicas, e a serralha, que é uma planta medicinal comestível, considerada por muitas pessoas como erva daninha também. Essa mesma página também traz a hibiscus rosa sinense, hibisco de jardim, seus benefícios: melhora a saúde do fígado, diminui a pressão arterial, gastroprotetor, anti-inflamatório, evita a retenção de líquido. E dessa vez nos traz uma receita de um drink. Geralmente as punks são associadas apenas a pratos comestíveis, escondidinho, purê, refogados, saladas. Entretanto, elas também podem ser utilizadas para doces e drinks, em que eles trazem uma receita de uma salada com flores de hibisco. E navegando na internet, eu também achei esse livro de receitas com punk da cidade de São Paulo, que está disponibilizado gratuitamente. Cada vez mais parecem estar surgindo iniciativas mais acessíveis ao público para, de fato, divulgar melhor essas punks e incentivar o consumo delas. As punk também foram capa de uma revista da Embrapa, a Hortaliça em Revista, em 2017, e apresenta o seu resgate e produção, que se mostra um tema bastante recente. Nesse ano de 2020, em específico, eu pude ver diversos seminários e diversos minicursos sobre o assunto sendo ofertados. Outro motivo que faz essas plantas estarem sendo mais estudadas é a possibilidade de que elas possam abrir novos horizontes ao pequeno agricultor. Esse artigo, publicado em 2018, Plantas alimentícias não convencionais e agricultura familiar, limites e potencialidades de comercialização no município de Dom Pedrito, discute justamente a possibilidade dos pequenos agricultores poderem incrementar a renda através da produção e venda das punk. Entretanto, eles concluíram que, primeiramente, essas plantas precisam ser divulgadas ao público para que gere uma demanda, e desse modo os pequenos produtores possam vender elas também, o que reforça a necessidade de um trabalho, acima de tudo, de divulgação e de resgate culturais. Esse outro estudo, Plantas Alimentícias Não Convencionais, um estudo sobre a possibilidade de inserção na merenda escolar, discute utilizar essas plantas nas escolas para as crianças comerem. E, mais uma vez, apresentou esse entrave na esfera social, uma vez que seria necessário um apoio dos pais para levar a criança a uma alimentação mais saudável.
Um dos maiores entraves desse artigo foi isso, porque as crianças não querem provar as comidas saudáveis. Eles muitas vezes não gostam de comer nem as comidas que são saudáveis e vendidas usualmente, tomate, alface, quanto mais provar uma comida completamente nova, como, por exemplo, uma salada com hibisco. Então, é necessário esse trabalho para que as crianças comecem a aceitar, que o público, no geral, também comece a aceitar a inserção dessas plantas na alimentação. E reforça mais uma vez a necessidade de divulgação das PANC. Essas são algumas referências e obrigada.